para todos nós, para todos aqueles que estavam ali. E ela, diante daquela multidão, ela se fez ali fazer uma ação para aquela pessoa que ela se via tão importante. E ela levou um frasco de alabastro com algumas coisas, com perfumes de maior valor e interessante que estava dentro daquele frasco, que era o vinho, e despejou na cabeça de Jesus. Para ela era um ato muito simbólico, mas muito interessante, porque ela estava diante de uma pessoa que não era qualquer um. Era de um representante do céu, era o Filho de Deus. Aleluia. Estava ali na terra. Mas aquela ação que ela fez, muitos não entenderam, principalmente os seus discípulos. Muitos deles, puxa, que desperdício! Eles viram dessa maneira, a mulher viu de outra forma. A forma que estava ali, dando uma graça àquele que era entre todos os homens, o Filho de Deus. E os discípulos achavam que era um simples derramamento de uma coisa muito importante que podia vender e dar aos pobres. Olha que entendimento diferente. Eu às vezes vejo, quando estou lendo esse texto, quantos entendimentos diferentes existem na face da terra diante do Evangelho de Jesus e diante daquele que morreu na cruz para nos salvar. Muitos não acreditam, outros não têm coragem de se render ao Deus vivo, outros não têm como chegar a esse Evangelho porque não tem força, mas reconhece que Jesus é o único que pode salvar, é o único que pode resolver os seus problemas. Mas infelizmente existe uma outra força que o domina. Quando eu vejo esse texto, eu vejo que as pessoas têm diante de Jesus um pensar diferente, cada um pensa de sua maneira. Aquela mulher pensou da melhor forma que podia homenagear aquele que estava ali e que não era um simples homem, era um santo representado como Filho de Deus para que pudesse salvar aqueles que se encontravam ali. E Jesus fazia na sua tarefa, que foi colocado aqui na terra, o seu caminhar, o seu evangelizar diante das pessoas, e ele naquele mesmo instante, quantas vezes ele curava, quantas vezes ele salvava e dava esperança àqueles que estavam desesperançados. Também vejo, se comparando hoje, quando muitos estão pensando que não tem mais jeito, eles sempre têm uma esperança, uma luz no túnel diante da sua vida, e olha para cima e diz: só Jesus pode resolver os meus problemas. Mas mesmo assim, reconhecendo que é Jesus que pode resolver os seus problemas, às vezes não tem força para que possa sim seguir esse espírito em verdade.
fazer a tarefa que Ele nos deu. Idem, pregai o Evangelho a toda criatura. E nós precisamos estar preparados para essa tarefa. Preparados para reconhecer aqueles que não reconheceram a Cristo, aqueles que não reconhecem o Evangelho como o único que pode inspirar para levar para uma vida abundante com Deus, para salvar famílias, salvar filhos. Quantos que não têm este pensamento positivo e não tem força? Resta a gente fazer o que nós temos de fazer, que a Bíblia nos ensina aquilo que Jesus determinou. Glória a Deus. Meus irmãos, voltando ao texto, eu vejo que até os seus discípulos viram naquela ação daquela mulher uma ação de desperdício, porque podia, aquela fração que tinha dentro